perfis mais orgânicos, né? E claro, cola muito porque havia e há muita homofobia. Então, muitos esquerdomachos se aproveitaram dessa fake news para botar para fora a sua homofobia. Entendi. Então me chamava de viado escroto sionista. Cara. Eu, que sou da Bahia, do candomblé, virei sionista. Então, essa intolerância estava lá e ela aconteceu em 2018, que foi um ano horrível. Assim. Pra você foi o pior? O Pra 2018? mim, se eu pudesse, eu riscaria esse ano mesmo? do mapa das nossas vidas. Foi pior, muito pior do que 2016, que foi o ano do golpe contra Dilma, mas 2018 foi um ano horrível de violência política. E para mim, em particular, que fui a grande vítima dessa violência política, foi terrível. Eu terminei a campanha profundamente deprimido, magro, vários quilos. Eu só chorava, eu estava em cárcere privado. Eu vivia com segurança o tempo inteiro. Não tinha como A ameaça continuar. de morte vinha da parte da direita mais, Vinha ou não? da direita, era da direita. As tá. ameaças de morte vinham da direita. A difamação, essa difamação que eu digo que veio da esquerda, foi uma disputa interna e vaidades e egos de candidatos que estavam candidatos pela primeira vez a deputado federal e que queriam ser a estrela da eleição. Queriam o título de deputado mais votado. E para isso, mesmo assim, cair na indecência, nesse tipo de indecência, não era um problema para eles, e eles caíram. Vladimir, você acompanhava ele nessa época? Você tava... Sim, eu fazia parte do pessoal. É? Fazia parte do pessoal, mas era o pessoal de São Paulo. E você porque enxergava esse tipo de perseguição, esse tipo de... Dentro do dentro do partido? pessoal, Olha, eu ia ser candidato a governador de São Paulo em 2014. Então, e depois, por uma série de problemas dentro do partido e tal, acabou que eu desisti, não foi. Mas eu não saí também, eu fiquei. Eu só fui candidato em 2022, também em outra configuração, né? Não, eu acho o seguinte, de fato, quer dizer, todos esses grupos de esquerda, às vezes você tem reações muito aguerridas, né? E às vezes reações também muito... diria, muito antecipadas, no sentido de... Achei importante que todas as pessoas possam ser ouvidas, elas possam ouvir, elas possam se explicar. Quer dizer, isso que você está fazendo agora, assim, de falar, olha, qual a minha posição em relação ao fato que tudo que está acontecendo em Gaza, eu acho muito importante. Mas eu fiz na época, né? Quer dizer, eu visitei a Palestina, eu tive com os palestinos, eu fiz texto falando do checkpoint, que era um apartheid, ou seja, eu tive um encontro com o Davi Grossman, um grande escritor, ou seja, não me interessava o que eu estava dizendo, porque é isso, como não interessava quando eu disse que Bolsonaro seria o presidente do Brasil, quando eu entendi claramente que ele seria o presidente do Brasil, antes, em 2016 estava claro para mim que ele era o presidente. E quando ninguém falava isso. Quando ninguém falava isso, em 2013, quando a Maria Cristina Poli me perguntou quem eu calaria no Congresso Nacional, se eu pudesse calar uma pessoa, e ela esperava que eu dissesse Marcos Feliciano, eu disse Jair Bolsonaro. E ela perguntou por quê, e a frase foi exatamente essa. Eu falei, porque ele é um entrave ao crescimento espiritual da humanidade. Mas como você enxergou isso naquela época? Querido, sendo que ele era uma figura mais folclórica e pequena. Você conseguiu projetar... Eu posso dizer isso assim, de uma maneira literária, dizer que eu sou acometido da síndrome de Cassandra. A personagem da tragédia grega que foi dado o poder de prever o futuro, mas eu tenho uma capacidade de leitura que vem da minha experiência de vida. Mas da experiência midiática também? Da experiência midiática e de vida. Eu sou da pobreza, eu não falo da pobreza com distância. Eu sei quando as coisas estão se movendo, eu via claramente... Mas tinha esse movimento também, Vladimir? Vocês conseguiram? Eu não conseguiria nunca prever isso. Tinha pessoas que estavam insistindo, eu lembro disso, a gente insistir, falando, um cara que fala o que fala, ele não pode estar no Congresso. Não, quanto a isso sim, mas eu tô falando de fazer essa... É porque ele explicitava muito bem o fato de que, assim, você permitia, uma democracia que permite alguém que faça ódio à ditadura, ele não vai sobreviver. E a identificação, Vladimir, que ele produzia, porque eu via a identificação que ele produzia. Você via que não era uma coisa isolada. Então, por exemplo, quando eu estava lá defendendo o matrimônio igualitário, a imprensa, de maneira muito irresponsável, como ela não podia se colocar editorialmente contra um direito, porque ficaria mal para essa imprensa, então ela buscava alguém que dissesse publicamente os horrores contra o matrimônio igualitário. Feliciano... E Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro num degrau acima do Feliciano. Ah, é? Então, quando eu via aquela identificação das pessoas, porque eu saía nas ruas, eu via quando as pessoas perguntavam para mim, é verdade que você quer legalizar o casamento entre pessoas e animais? Nossa. E essa foi uma frase dele.
Do Bolsonaro? Do Bolsonaro, no programa de televisão. Quer dizer, associando a você? Associando a agenda do casamento igualitário a essa ideia que a gente permite agora. Daqui a pouco vai ser isso. Vai ser permitir. Inclusive, depois eles criaram uma fake news pegando o número do projeto do matrimônio igualitário, fazendo uma fraude digital e colocando uma ementa, como se fosse uma ementa de que eu estava defendendo o casamento entre pessoas e animais. Então, assim, eu vi isso se movendo e era claro, e eu disse para os meus pares, aliás, em 2015 eu lancei um livro chamado Tempo Bom, Tempo Ruim, que o diagnóstico está lá. Em 2015 foi lançado um filme que está no catálogo da Globoplay, quem quiser assistir pode assistir, chamado Entre os Homens de Bem. Esse filme é incrível, eu diria que ele é, com todo respeito a Petra, eu amo Petra, mas é um filme muito mais profundo e que traz todas as questões que ela traz depois, no Democracia em Vertigem e agora, em Apocalipse nos Trópicos. Isso já estava nesse filme Entre os Homens de Bem, que eu tô lá presente. Ou seja, eu via e eu dizia para os meus pares que a gente precisava levar a sério essa questão da agenda das minorias e como a direita estava se apropriando disso, né? E a resposta que eu tinha era mais ou menos esse filme aí. É um filme do Caio Cavaquinho e do Carlos Juliano. E são 3 anos acompanhando minha atuação parlamentar. 3 anos. Você vai ver que eu me transformo no filme. Eu entro com uma cara e saio com outra. E aí todas as questões... O que tá escrito no peito? Brilhar? Gente, é pra brilhar, não pra morrer de fome. Tá. Que é uma frase do Mayakovsky que tá na música do Caetano Veloso. Aliás, que faz aniversário hoje. Parabéns, Caetano Veloso. Ah, hoje? Então, quando eu dizia isso, eles diziam assim, mais ou menos, com a cara de tédio, dizia assim, vá falar de direitos humanos, que é o que você entende. Ou então era, desculpa, é economia, estúpido. Se a economia estiver bem, ele não vai ser eleito. As pessoas subestimaram esses outros afetos, essas outras identificações, essas transformações da subjetividade